Muito boa noite, meus queridos. Como vocês estão? Vamos falar um pouquinho sobre mercados de Forex? Aproveitando que estamos todos aqui. E agora acabou de abrir todos os mercados, né? São 8h44 da noite quando vos falo aqui. E antes da gente começar, a gente sabe que o gráfico mais importante para quem opera Forex, para quem opera qualquer outro gráfico do mundo, é sempre estar dando uma olhada aqui no DXY, não só o DXY, mas o US 500, que é quem dita a regra mesmo. Então a gente tem esses dois gráficos que é muito importante. A gente tinha comentado no último vídeo, inclusive aqui para vocês, meus caros, que a gente tinha esse key level aqui e agora há uma tentativa de manipulação, fazer um spring desse key level. Se isso for bem sucedido, ele vem retestar essa região. Aqui primeiro a defesa do médio do player, né? E aqui a segunda região, que é o que ele tem intenção real de realmente romper, né? Porque se a gente manipula a região de baixo, se a gente manipula o fundo, a gente quer romper topo. E se a gente manipula o topo, como esse caso aqui que foi, a gente quer perder fundo. Então as coisas estão se concretizando. Se a gente for num cenário aqui de 60 minutos para dar uma olhada, o que está acontecendo aqui, a gente viu que os 60 minutos acabou revertendo o fluxo de fato, ó, quando ele rompe essa região, alinhando tudo isso, ele volta até essa linha pontilhada, que é a linha do reteste, né? E vem de fato até a defesa do médio do player. Agora aqui a gente pode considerar que o cara de 60 minutos está extremamente alavancado e ele precisa rebater o preço o mais rápido possível para fora daqui. Porque se ele não conseguir fazer isso, ele vai ser estopado e a gente vai ver o DXY escorregando mais uma região e vindo para aquela região em azul. Essa região aqui em azul esse ano é o melhor ponto de compra possível que a gente tem aqui próximo, tá? Até porque eu vou ser sincera para vocês, toda vez que um spring acontece, mais forte é quando ele vai rápido. Igual a gente teve aqui. Lembra que aqui embaixo a gente teve o spring de região de mensal? Olha o que o diário fez. Foi rápido, olha só, foi rápido, saiu rápido da região. Agora, quando a gente olha aqui para esse ponto, ele tá mastigado, ou seja, não é uma região tão forte assim. Vamos ficar bem atento a isso. Se romper aqui, beleza, aí de fato ele vai estar concretizando o spring e vai ter aberto mais espaço para cima. E aí, se isso acontecer, se esse spring de fato for efetivado, a gente vai estar olhando com muito carinho para esse par aqui, ó, o SDJPY, para o par de, o outro que eu selecionei para vocês, o SDCAD. Tudo que tem o USD na frente, você vai ficar muito feliz comprando a favor do DXY. E esses carinhas aqui a gente vai estar mirando para venda. Caso contrário, se vier liquidar esse fundo, esses carinhas devem subir e a gente vai estar olhando eles para compra. É assim que funciona essa tal da correlação de todos os mercados. Se a gente for olhar aqui para o dia de hoje, eu até marquei aqui os principais, né, que eu fiquei de olho bastante, até operei alguma coisa. Foi o SDJPY, Shao, que é o ouro, e Shag, que é a prata. A gente consegue ver aqui que tanto Shao tanto prata quanto ouro, eles pararam nossa região vendedora, eles seguraram aqui o preço. Era uma venda, tinha que ter uma cautela maior, né? Porque ele veio de uma explosão muito forte. Foi daquela notícia lá do Trump, que falou que ia cessar por 2 semanas a guerra contra o Irã, né? A gente já estava suspeitando que algum movimento estranho ia acontecer, porque isso aqui ditava que ia prenunciar um movimento explosivo, não só ali, mas em todos os mercados a gente teve isso, e rompeu com força. Mas ele rompeu com essa divergência aqui, né? Ele rompeu com essa divergência, o que indica que teve muita gente sabendo que essa linha aqui era a linha de 5 horas, tinha a linha do diário também, a perda disso aqui poderia estar tentando vender aí para fazer pelo menos 2-1 do risco. Pelos 60 minutos, você conseguiria entrar de forma antecipada no movimento, não chegou a pagar aqui 3 vezes o risco, mas pagou aí 2,5 vezes o seu risco. Agora, o que o movimento do player está fazendo? Se ele não romper esse topo aqui de fato, se ele não romper esse topo, a gente pode estar olhando para topos mais baixos e isso aqui vai servir de liquidez ou de inducement. Ele vai estar induzindo muita gente aqui a fazer alguma coisa. O que ele vai estar fazendo, Ari? Se você for olhar pelo termo de inducement, se isso aqui é um fundo pela análise técnica clássica, então muita gente vai estar olhando isso aqui para tentar comprar esse suporte, né? E aí o institucional vem lá e arregaça essa pessoa que comprou achando que era suporte, quando na verdade era só um ruído de mercado. Porque eu não tenho fundo válido se eu não rompi topo. Presta atenção, tem um vídeo aqui no canal, que é um dos vídeos iniciais que a gente falou, que é de topos e fundos, como identificar de fato um topo e fundo. E as pessoas, os analistas básicos, eles tentam te colocar na cabeça que um fundo é mínima, mínima mais baixa, mínima mais alta. E um topo é máxima, máxima mais alta, máxima mais baixa. Mas eles esquecem de te falar o que é um topo verdadeiro, o que é um fundo verdadeiro. Por isso que você fica tentando operar topo e fundo aí, pivô atrás de pivô, achando que você está protegido e na verdade você está atrás
atrás de um ruído, você entende? Então, a primeira regra básica que você tem que saber é o seguinte: só vou falar que essa tendência é de alta e que isso aqui é um fundo mais alto do que outro fundo, se eu tiver o último rompimento de topo. E aí eu posso te confirmar que agora sim, isso aqui é um fundo verdadeiro. Somente após o rompimento do topo que eu vou ter a confirmação de que o que ele deixou aqui para trás é de fato um fundo verdadeiro. Então, enquanto eu não tiver o rompimento deste topo, eu não posso falar que isso é um fundo. Isso aqui para mim vai ser ruído, ele vai servir de inducement e eu vou esperar o player colocar esse povo aqui que opera isso aqui como um suporte, vai colocar esse povo aqui na compra e o institucional vai estopar essa galera. Pá. Em seguida, o que o institucional vai fazer? O varejo, que se acha muito esperto também. Eu não tô falando que eu não sou varejo, tá? Todos nós somos varejo, obviamente. Mas eu tento ver o quê? A regra número 1 da SMC, qual que é, Ariane? Veja a liquidez ou você vai ser a liquidez, meu querido amigo. Era desde quando a gente trouxe o SMC para o Brasil e nós fomos um dos primeiros canais aqui em 2021, a regra lá estava escrita no meu Instagram, falando ninguém conhecia SMC, ninguém conhecia isso, que era mato. A gente capinou isso aqui bastante, viu? E era exatamente isso. Veja liquidez ou seja liquidez. Depois outros aí foram roubando o jargão aqui do Brasil, mas tá tudo bem, porque não era patenteado. Então assim, ele vai tentar fazer o quê? A segunda regra do varejo que gosta de operar, vai botar esse galerão aqui na venda, beleza. Então, quando ele bota a galera na venda, ele estopa os comprados, que foram os ingênuos, né? E bota esse segundo aqui na venda. Cara, quando toca aqui nossa região, do nosso order block, do nosso POI, que aqui tem uma linha de boss também muito linda, que eu fiquei esperando hoje o dia inteiro e não tocou. Quando tocar aqui, vai levar um susto. E vai estopar essa galera aqui. E aí o institucional conseguiu capturar os stops dos comprados, capturar os stops dos vendidos, e agora ele tá livre, leve e solto pra ir pra onde ele quiser, meu amigo. E nós vai estar junto, se Deus quiser. Cadeira. Mas é essa a intenção, entendeu? Então, se não romper esse topo, eu vou estar olhando isso aqui como um inducement, como uma região de liquidez, e eu vou tentar comprar aqui nessa primeira região. Isso aqui é a região de 60 minutos, pode acontecer. É que vocês vão ver o vídeo 8 da manhã, né? Mas pode acontecer aí da madrugada até amanhã, e eu tô esperando, assim, com sangue nos olhos. 4694 até 4655. Lembrando que ainda tá na base do meu canal aqui, então vai ficar bem bonitinho. Eu vou usar esse canal, porque eu acredito que a gente tem espaço até essa região aqui para alta, e depois ele voltar a cair, tá? Se passar dessa primeira região, onde você vai olhar a área? Aqui. 4522 até 4475 e por último essa região em amarelo, porque não tem linha de bossa aqui próximo, é 4396 até 4352. Prata. Pratinha, mesma coisa que o ouro, eu já ajustei aqui a minha nova região vendedora, não tem mais interesse de vender aonde tá o ponto agora, ele tá deixando essa... Eu vou olhar isso aqui como um possível ponto de liquidez, tá? A gente já capturou essa anterior aqui que a gente tinha, eu comentei no último vídeo, olha aí pra você, foi o vídeo atrasado, tá? Que nosso editor meio que deu uma desaparecida, mas ele está vivo, ele está bem, ele não foi vendido no tráfico humano, ele tá vivo, ele só teve um problema de internet, inclusive quem quiser fazer uma vaquinha para ele comprar uma Starlink, estamos aí. Brincadeira, Rodrigo. Então aqui eu vou estar olhando ainda como uma possível topo nivelado, tá? E aqui também, como era a máxima do dia, ele vai servir como uma captura de liquidez, para quem conhece aí o SMC, vai estar olhando isso aqui, que é Previous Day High, né? PDH, mas assim, não só tenha nomes, é só para deixar mais embelezado, mas assim, máxima do dia anterior, mínima do dia anterior, máxima da semana anterior, mínima da semana anterior, máxima do mês anterior, mínima do mês anterior, sempre são pontos que tem muita liquidez, porque a galera que opera o swing trade sempre posiciona o stop protegido lá, porque tem que posicionar em algum lugar, né, meu caro? Algum lugar tem que posicionar. Então, tá lá. Eu vou estar olhando esse mesmo movimento aqui que deixou pro ouro, tá? Lembrando, a prata tá mais forte aqui do que o ouro, se você for olhar o gráfico de correlação aí que tem de prata e ouro. Então, aqui, a gente tem a primeira região de compra de 72.315 até 69.745. Depois dessa região, a gente vai olhar só pra cá mesmo. Aqui não me interessa comprar outros pontos, porque não tem linha de boss protegendo. E 64.356. Região de venda aqui atualizada para 79.480. E depois 86.634. Belezinha? Aqui em EURUSD, eu falei pra vocês na semana passada, que saiu, na verdade, início da semana, né? Que eu não queria fazer nada no ativo, porque ele precisava capturar a liquidez de algum dos lados. O Bendito capturou essa primeira liquidez aqui, ó, que a gente comentou no último vídeo, aqui. Por isso que eu não queria vender aqui, mas também eu não podia ficar comprando aqui, porque eu sabia que tinha isso aqui também. Ficou bem confuso esse ponto, mas agora que ele já rompeu pra cima, eu vou esquecer essa região aqui agora.
e eu vou trabalhar com meus pontos mais próximos. E o meu ponto mais próximo é esse aqui que a gente encontra no momento, em cima dessa linha de boss que eu já tinha marcado. Pessoal, muita gente acabou pegando essa venda, só que eu não me senti confortável, eu admito pra vocês. Por que não, Ari? Essa primeira até que foi bacana, mas essa segunda aqui fica complicado, porque ele deixou ainda, o sweep que ele fez foi muito pequeno, e teve algumas corretoras que ele nem deixou o sweep, olha aqui. Então assim, tô com essa pulga atrás da orelha. Ele também não fechou o corpo acima, então ele não rompeu o topo, o que torna isso aqui um possível inducement. Para a galera que é bem agressiva mesmo, poderia estar pensando o seguinte: esse 300 minutos tinha um MACD muito forte, falando que ele ia ser rompido ou testado, ele veio realizar aqui, só que ele ainda deixou uma liquidez para trás. Essa liquidez para trás, ela vai ser utilizada como alvo. Então, isso aqui é uma compra de 5 minutos, eu acho que nem devia falar isso, né, pra galera. Até essa compra acontecer, já vai ter virado o dia, né? Então nem vou falar. Isso aqui é para quem for operar essa madrugada e se tivesse região de 5 minutos. Vou até tirar isso aqui, para não ficar confuso pros amigos, né? Para não ficar confuso com meus amigos. E a gente vai falar a mesma coisa que aconteceu nos outros ativos. Como não rompeu o topo, né? E enquanto não rompeu o topo, a gente vai tratar essa região aqui como liquidez, e aí não tem compra nessa região, e a gente vai esperar aqui pianinho em 1,6129, que é o ponto mais seguro, até 1,15878, tá? Simplesmente porque aqui tem uma liquidez muito alta para usar como alvo. Aqui, veja, aqui é diferente. Aqui eu não tenho nem essa liquidez para usar como alvo. Então ele tem que perder aqui mesmo para eu poder estar olhando para uma compra, ou então ele tem que romper o topo e fechar acima para eu estar olhando para compra no recuo. É diferente essa figura dessa figura aqui. Deixa eu botar aqui até no 300 minutos para vocês verem. Porque essa figura largou a liquidez para trás, largou esse topo nivelado para trás, enquanto os outros não. Então por isso que quem for operar nos 5 minutos aqui, é até válido uma compra sim, sabendo que o fluxo dos 5 minutos está de alta e eu tenho esse alvo aqui como essa captura de liquidez, entendeu? Mas como vocês vão ver só amanhã e a 60 minutos, eu vou largar de mão para vocês aqui. Depois a gente tem essa compra aqui em 15685 até 15439. Abaixo disso, a gente vem só para essa defesa do médio player aqui, mas acho que ainda não chega não. Lembrando que, ó, tá respeitando direitinho esse canalzinho. Olha que lindinho esse canalzinho. Então, como é que ele tá no topinho do canal, seria bem interessante. Imagina se ele viesse pra cá. Nossa. Venda. Eu vou fazer se ele manipular isso aqui. Essa região é muito interessante pra mim. Se ele fechar acima, fechar abaixo, eu vou estar fazendo, porque é bem interessante pra mim. Se eu perder a venda do fechar acima, fechar abaixo, acontecer de madrugada, eu vou esperar uma quebra de estrutura no 12 minutos. Então ele tem que romper aqui, ó. Romper aqui, vem aqui, faz isso aqui. Pá. E aí eu vou estar vendendo neste ponto aqui. Belezinha? Beleza. Então tá. O SDJPY hoje ele deu uma venda bem bacaninha aqui, protegida por um indicador que a gente tem na nossa mentoria, que é a V. Tinha uma linha de bolsa aqui também, então assim, tinha todos os mundos. Quem é do SMC aí mais da raiz, vai entender que isso aqui é um Fair Value Gap, né? Um candle que a máxima deste candle não toca a mínima desse candle, deixa esse gap aqui muito importante, e ele é arregaçado por outro candle que é produzido de um Fair Value Gap. A esse nome aqui, desse carinha, nós damos o nome de Inverse Fair Value Gap. E a essa região inteira aqui, a gente dá o nome de BPR, e é uma região muito forte, a gente vê, ó, olha onde ele segura o preço, então aqui era uma região que, logicamente, poderia não ser o ponto que vai perder e vai trazer para cá, mas com certeza era um ponto de recuo do preço. E aí a gente teve uma entrada aqui pelo próprio 12 minutos, bem aqui, a gente tinha essa base bem lateral aqui, ó, olha que lindo esse movimento. Opa, essa base bem lateral aqui, fechou acima, fechou abaixo, quando fecha aqui, poderia estar vendendo, mas a gente conseguiu antecipar por esse movimento aqui, simplesmente da perda da barra que fez a divergência do 12 minutos aqui, tá? Então você poderia antecipar por aqui, e esse movimento veio reto. Eu fiz essa venda aqui hoje mais cedo, eu tava até na academia, porque um aluno sugeriu para nós, eu gostei desse movimento, gostei desse negócio aí, foi aqui. Ele sugeriu na perda do 12 minutos aqui, só que não tinha um risco retorno bacana, eu vendi pelo 2 minutos aqui, mandei até a foto no grupo da mentoria, eu disse, ó, só para falar que o nosso querido aluno está avançando e eu tô muito orgulhosa. Foi bem aqui, ó. Veja que aqui ele faz o choque, volta esse primeiro, depois ele mitiga até a região, usa isso aqui como liquidez. Olha que lindo esse movimento, cara. Eu acho que eu nem expliquei pra galera da mentoria, eu só mostrei a operação. Usa isso aqui como liquidez, em cima desse order block, ainda faz uma micro manipulação aqui, quando perdeu isso aqui, vendeu e pá! Isso é o que acontece quando a gente entra junto com um grande player. Desmorona. É isso que a gente quer pegar. Mas lógico, isso aqui é mais avançado. Tô falando 2 minutos. Não espero que ninguém aqui opere, até porque é loucura. Agora tá até chegando numa região que se a gente pode até considerar isso aqui, ó. Que ele quebrou a estrutura aqui do 12, ó. Veio pra cá. Ele pode estar usando isso aqui como liquidez pra tocar essa região e dar essa venda pra trazer pra cá.
Ponto negativo dessa... Não, até que ó, tem o MSD apoiando. Interessante. Do uma hora que eu acho que não tem o MSD apoiando. Do uma hora não tem. Do uma hora ele fala o seguinte, minha amiga, se cair, você tenta me comprar, ele vem até aqui, porque eu vou tentar subir agora com o preço. E aí ele poderia vir até essa última região. Então a gente tem duas coisas aqui, né? Ou essa venda aqui que pode acontecer pelo 2 minutos, ou se realmente perder, a gente tem essa outra venda aqui e tá tudo em amarelo. Por quê? Porque é um ativo que tá numa tendência de alta, né? Isso aqui a gente até consegue entender, se a gente for olhar pelo 300 minutos, que isso é uma base. Isso tudo é uma base. E a gente manipulou aqui em cima. Eu acho que eu posso até... Poderia estar trazendo a base pra cá, ó. Deixa eu traçar de novo. Não, eu acho que a base... A gente pode estar olhando... Isso aqui tudo, ó. Eu acho que tá mais seguro. Isso aqui tudo a gente consegue ter alvos melhores, tá? E aqui a gente teve a manipulação, a nossa referência, a manipulação. A outra defesa do Magic Play foi quando ele conseguiu quebrar esse carinha aqui pra baixo. Mas a gente não pode pensar em vendas fortes enquanto ele não perder essa região inteira dessa base. Tá? Por isso que eu tô deixando tudo em amarelo. Inclusive aqui ele tocou, cravou a linha de boss do diário, que é onde tá defendendo e tá tentando vir pra cá. Aqui a gente tem a expectativa que o player, vendedor, vai tentar fazer mais uma nova defesa do merge do player e tentar rebater pra lá. Mas, sabendo que o ativo está em tendência de alta, olha, não tem nada pro lado. Até que tem, desculpa, falei errado. Retiro o que eu disse. Retiro o que eu disse. Inclusive ele tá nessa região aqui. Tocou o último order block, né? Tocou o último point. Retiro o que eu disse. Então eu retiro o que eu disse, meus amigos. Isso aqui eu vou deixar em vermelho. Me interessa. Me interessa. Vou filtrar pra cá, tá? Essa região aqui me interessa bastante. E aí eu vou tentar entrar nela, não no toque, mas num choque de tempo gráfico curto, tá? Num choque de 12 minutos. Isso é ideal, mas de 12 minutos já tô aceitando pra tentar entrar nessa venda aqui. Combinado? Compra eu não tenho mais aqui, porque já mitigou a região. Já vou retirar. Agora compra eu só vejo mesmo pra cá. Em 156,208. A não ser que ele rompa esse topo e fecha acima, validando essa pernada aqui, aí a gente pode procurar compras nesses recursos. Senão, a gente não tem nada. E o S500 tá em cima de uma região vendedora nossa, aqui. Muita gente vai estar falando que ele tá bandeirando por aqui, né? Mas aqui eu não consigo ficar comprando, cara. Não consigo. Até posso fazer agora o seguinte, agora que ele liquidou tudo, né? Esse bandido. Eu não consegui montar toda a posição dele. Foi muito triste. Muito triste. Deixar mais ou menos aqui. Porque agora que ele liquidou isso aqui, a gente pode estar olhando para essa região aqui num tempo gráfico curto. Aqui, bem aqui, tá, meus amigos? Porque rompeu o topo, né? Se rompe topo, já nos interessa, porque valida o último fundo. E é isso que nós queremos. Vou te falar uma coisa. Se eu tivesse que escolher compra ou venda aqui, eu realmente esperaria cair para comprar. Venda eu tô achando muito, muito arriscado. Eu não tenho nada aqui mais. Ele até tocou a linha de boss do diário bem aqui nessa região, mas eu não tenho nenhuma outra confluência, tá? Se a gente for olhar pro 60, ele ativou uma divergência aqui, na perda deste candle aqui, ó. Deste candle aqui. Mas é uma divergência que eu fico olhando só, beleza, tomara que aconteça para trazer o preço para cá e eu comprar. Muito mais do que, nossa, tô muito afim de vender isso aqui. Mesmo considerando essa base aqui, a gente teria que ver se ele fechar aqui embaixo, se vai ter um risco retorno favorável para estar vendendo isso aqui. E eu acho que não vai ter, porque ele já tá muito tempo lateral, muito tempo. Olha como a perna de impulsão é forte e rápida. Olha como ele é lento para cair. O que significa que quem tá mandando aqui nesse jogo, claramente é o comprador de 60 minutos e do 300 minutos. O outro tá dormindo. O outro tá assim, nossa senhora, por favor, não me mate. Isso aqui é uma bandeirinha em tempo gráfico menor. Isso aqui a gente pode avaliar que tá vindo uma estrutura de mitigação. Então, assim, cara, cai pra eu te comprar. Muito mais fácil. A gente tem que escolher nossas guerras, né, por assim dizer. Por último, eu vou deixar aqui pra vocês o SD-Card, que se ele for embora daqui, eu vou ficar muito chateada. Muito chateada. Mas eu vou estar torcendo pra ele estar deixando isso aqui só como uma liquidez aqui embaixo, tá? Isso é até bom que aconteça. Nós queremos que aconteça isso. Não vai embora. Não faça igual o ouro fez comigo hoje. Então aqui é a minha região compradora, tá? É uma região muito interessante de diário, muito interessante de semanal pra mim. Então, se perder esse ponto aqui, eu vou estar procurando por algum tipo de entrada em 1,38 até 1,37510. E depois disso a gente tem essa compra aqui em 1,3546 até 1,36142. É um ativo que ele estava numa tendência muito forte debaixo do semanal aqui. Não estava muito forte, né? Tô confundindo com outro ativo. Posso considerar aqui essa tendência muito forte aqui, né? Essa tendência muito forte. Mas que, de fato, ele acabou fazendo quebra a estrutura, trazendo o semanal para alta. E aqui, quando ele perdeu esse carinha aqui, fez primeiro boss, fez segundo boss, ele trouxe o semanal para
baixa. Só que, finalmente, ele rompeu, isso aqui foi quando? Em 2025. Ele rompe isso aqui, reverte o último fluxo que era de baixa e começa a fazer topos e fundos ascendentes. Depois ele traz o preço de volta para essa região que já era defendida por compradores, vem fazer só uma varredura de liquidez nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui, fazendo com que o preço cravasse esse último order block esse que foi responsável por essa pernada inteira de alta, que foi essa pernada que reverteu todo o fluxo anterior semanal. Então era um ponto que a gente estava esperando há muito tempo para que isso acontecesse. Veja como ele vem para cá já com a divergência de alta. Veja como ele quer retestar esse topo aqui. Então, se isso for verdade, ele vai romper essa região aqui que ia ser a primeira que segurou de fato, né, para ele vir para cá. Então, pensando nessa perspectiva, olhando como esse diário voltou para a tendência de alta novamente, quando ele reverteu esse fluxo aqui, ó, tudo isso aqui, agora o recuo que ele fizer, eu vou estar atuando a favor, porque esse diário tá muito forte. Tá falando, me compra quando eu cair, porque eu quero ser retestado. Por favor, minha amiga. E aí a gente traça o pernada de 0 a 100. Você tem um fractal menor que esse aqui, você tem um fractal maior que esse aqui, você tem um fractal de todo pernada que esse aqui. Você vai seguindo os fractais. Isso aqui é conteúdo de mentoria. Eu nem sei porque que eu tô tão falando essa hora da noite, porque meu marido tá me esperando ali pra gente jantar e eu tô aqui batendo papo com vocês. Mas, enfim, é isso que nós temos aqui. Quero muito que ele venha pra cá pra gente poder estar comprando. Aqui pode ser por um choque. Deixa ele reverter o fluxo por 12 minutos, ficar alto. Então, pega os 50% da região, tá? Aqui, mais ou menos, ó, pra ficar bacana. Me interessa muito, muito esse ponto. Esse ponto aqui já foi retestado, mas eu vou deixar ele aqui ainda só pra gente ter uma noçãozinha de qual que seria o alvo, mas o alvo de qualquer operação compradora aqui é pra esse topo ainda. Beleza? Então é isso. Acho que eu falei de alguns bem interessantes aqui pra vocês, né? Eu sempre fico... Gente, tem uns 40 ativos aí que a gente pode estar trabalhando. Ah, o K100. Como que eu não falei de o K100? O K100 é o mais forte de todos. E ele foge de mim, cara. Tá assim, sacanagem. Ele parou nessa região vendedora, mas eu não quero mais vender esse amigo. Ele liquidou esses topos nivelados aqui que a gente tinha antes. Eu só quero que você caia pra comprar. Eu só quero isso. 10.487 até 10.410 eu quero te comprar. 10.360 até 10.274 eu quero te comprar. E 10.041 até 9.943 eu quero te comprar. Onde é que tá o RSI desses 60 minutos aí? Deve estar lá no fundo do fundo, né? Difícil. Ai, lindo, bonito. Foi aqui que eu marquei você. Lindo. Queremos. Me gusta. Gosto bastante. E por último eu tinha separado aqui o JP, que tá mais fraco. Nikkei tá mais fraco do que o K100. Parou nessa região aqui, vendedora que a gente tinha. Fechou acima, fechou abaixo, adicionando uma venda aqui. Mas é uma venda complicada, né? Depois disso aqui, você quer pelo menos uma lateralização, um spring, alguma coisa assim, para deixar mais forte, né? Por quê? Porque a gente precisa que o player faça um preço médio. E a gente precisa ver algum stop dos vendidos primeiro, antes da gente entrar, né? Se a gente entrar de primeira, provavelmente a gente vai ser estopado. Então, eu quero que caia também para comprar aqui ele em 54.545 até 53.800. Depois aqui 52.552 até 52.000, mais ou menos. No diário, eu não vou ficar tão triste, tá? Se todos eles forem embora, rompendo o topo e eu ficar pra trás. Por quê? Porque aí a gente vai estar olhando com carinho pra eles, porque vai ser aquele ativo que está no semanal de alta, no diário de alta, de todos os tempos gráficos de alta. Se cair, você só fecha os olhos e compra. Só fecha os olhos e compra, tá? Então é isso. Grande beijo pra vocês e até mais.